Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo, né, aqui do Livro dos Médiuns. Quero agradecer ao Rui, ao Cláudio, ao Arthur, a todos, né? Então, hoje estudando a parte do item 100, da questão 16. Então, Rui, nos fale um pouco mais desse capítulo. Pois não, a satisfação de começarmos mais uma sessão de estudo do Livro dos Médiuns, na companhia de Érico Pacheco, Arthur Azevedo, Cláudio Costa e você que interage conosco pelo chat ao vivo. Participe, vamos aprender em conjunto. Nós estamos no capítulo de número 6 da segunda parte, dedicado à teoria das manifestações visuais. Paramos no item 100, questão 15ª. Então vamos continuar agora pela leitura da pergunta de número 16, como está aí já projetado para acompanhamento de todos. Pergunta Kardec: por que razão certas visões ocorrem com mais frequência quando se está doente? Elas ocorrem do mesmo modo quando estais de perfeita saúde. Simplesmente, no estado de doença, os laços materiais se afrouxam. A fraqueza do corpo permite maior liberdade ao espírito, que, então, se põe mais facilmente em comunicação com os outros espíritos. Então, esta indagação é pertinente ao estado patológico, né? Quando estamos doentes. Eu não sei se os amigos já passaram por essa experiência de terem visão ou assistido algum doente com tal visão, né, que põe, quando incrédulos ou alheios aos fatos espíritas, a conta da alucinação. É interessante a primeira parte da resposta, em que o espírito não admite que tal experiência seja exclusiva do estado patológico, né? Elas ocorrem do mesmo modo quando estais de perfeita saúde. Eu acho que é interessante, né, que como a gente acompanhou algumas pessoas, principalmente leito de morte, inclusive familiares, os relatos são constantes, né, da visão de familiares em espírito, etc. e tal. Mas eu acredito que é porque a gente dá mais atenção nesse momento, né? Também, né? Ali está todo mundo ali atento ao doente, você deixa os seus afazeres, você deixa as suas responsabilidades até para poder acompanhar o doente ali. Então, os relatos são, em grande maioria, desse tipo. Mas é como diz o amigo aí, ocorrem com frequência, e acho que a gente tem vergonha de comentar, né? Quando não se está doente, a gente deve ter vergonha de comentar ou duvida, né? Então, os relatos são, na maioria das vezes, são de leito de morte aí e tal, como a gente já teve algumas oportunidades. E o interessante é que a gente percebe que isso ocorre até mesmo entre os incrédulos nesses momentos. Eles relatam né, essas visões, principalmente de parentes desencarnados, e que são ideias, que são descrições que eles sequer acreditavam, né? Eu já presenciei, assim, já soube de pessoas que sequer admitiam a existência de espíritos e que, quando nesse estado, próximo a desencarnar, relataram, né, essas pessoas relataram
verem parentes seus desencarnados. Então a gente percebe que não é uma influência das ideias da pessoa, né? Não tem nada a ver com isso, uma vez que até mesmo os incrédulos, vez ou outra, passam por essa experiência. Fala-se em delirando, né, tendo alucinações, e aí se despreza, né, um fenômeno muito interessante. Mas é pelo conteúdo inteligente, não é, Eric, que eu acho que nós vamos distinguir essa teoria materialista do que realmente acontece à luz da ciência espírita, certo? Não, exatamente. O próprio Kardec comenta, né, que a teoria da alucinação era usada na época para tentar explicar essas aparições, fenômenos físicos. Não é mais, muitas vezes, é visto por mais de uma pessoa, né? Ou a comunicação inteligente não permite que seja algo da própria cabeça da pessoa, dar uma informação fora ali do conteúdo da pessoa, então não permite que seja simplesmente uma tese materialista de que é um defeito no organismo, né? Isso nos faz lembrar desse filme, né, que a gente fez uma live recentemente, em que retrata a realidade mais ou menos na Europa, até mesmo depois de Allan Kardec, em que pessoas que relatavam esse tipo de experiência geralmente eram internadas em sanatórios, em hospitais psiquiátricos, como loucas, né? Então, hoje isso não acontece, pelo menos não com tanta frequência, não é visto assim como uma enfermidade como era no passado. Então, pelo menos em relação a isso, se avançou um pouco. Claro que a ciência oficial, ainda assentada em bases materialistas, ainda persiste na negação desses fenômenos, mas pelo menos já tem uma visão um pouquinho menos radical, né? Não sai por aí internando as pessoas como loucas e aplicando-lhes choques elétricos, como no passado. Meus amigos, então podemos resumir aqui que o sentido espiritual, a visão espiritual, independe de um estado patológico. Ocorre tanto na saúde quanto na doença. Ocorre que, na vigília, o doente está mais receptivo, está mais aberto a essa visão espiritual pelo afrouxamento que se dá entre o corpo físico e o laço do perispírito. E isso equivale a uma espécie de emancipação que dá essa lucidez, que dá esse contato mais direto. Muito bem, vamos à 17ª questão. Boa noite, Tânia. Bom tê-lo estudando conosco. 17ª. As aparições espontâneas parecem mais frequentes em certos países. Será que alguns povos estão mais bem dotados do que outros para receberem esta espécie de manifestações? Resposta: dar-se-á, tenhais um registro histórico de cada aparição? As aparições, como os ruídos e todas as manifestações, produzem-se igualmente em todos os pontos da Terra. Apresentam, porém, caracteres distintos de conformidade com o povo em cujos seios se verificam. Nuns, por exemplo, onde o uso da escrita está pouco espalhado, não há médiuns escreventes. Noutros, abundam os médiuns desta natureza. Entre outros, observam-se mais os ruídos e os movimentos do que as manifestações inteligentes, por serem estas menos apreciadas e procuradas. Meus amigos, a resposta me parece também fonte de importantes reflexões. Eric, se puder manter ainda em vista,
para ressaltarmos que, às vezes, se direcionam e até mesmo desperdiçam certas faculdades mediúnicas por conta de uma predileção, por conta de um traço cultural que leva ao exercício de uma em detrimento de outra. Isso não lhes parece interessante? Não é que, por exemplo, na atualidade, nos sirva para repensar a maior quantidade aparente de psicofonia relativamente à psicografia? O que isso nos diz e faz pensar? Realmente isso ocorre. E nós, no início dos primeiros grupos familiares, nós tivemos um sério problema até que conseguimos equacionar racionalmente. Quando você tem 2, 3, às vezes 4 ou mais médiuns de psicofonia, é um pouco complicado, principalmente com os médiuns iniciantes, que ainda não têm um estudo ou um preparo suficiente para conter as manifestações. Então, você tem 2, 3, 4 médiuns tentando falar ao mesmo tempo, 4 manifestações ao mesmo tempo, então ficava muito difícil. Através do exercício, a gente, com o tempo, conseguiu fazer assim, pelo menos funciona aqui até hoje. Mesmo que o médium tenha a psicofonia, a educação mediúnica faz com que ele, ao observar que há um médium já falando, quando ele começa a sentir as primeiras sensibilidades da manifestação, ele passa a escrever o que ele está sentindo da manifestação e passa para o dirigente que está tomando conta da coisa. Então você consegue, às vezes, com isso, ter 3 ou 4 médiums se manifestando quase que ao mesmo tempo e consegue um controle melhor. Mas é o que se fala aí, às vezes a gente fica focado só num tipo de mediunidade e esquece os outros. E a gente passou a ter uma preocupação um pouco mais de observar todos os que participam da reunião. Muitas vezes é uma agradável surpresa ver uma pessoa que participa ali absolutamente sem nenhum sentido, entre aspas, e de repente você vê um movimento, você vê um sentido mediúnico vindo de uma outra forma ali. A questão da observação numa reunião mediúnica, quem está falando até é suspeito a falar, porque eu gosto muito de observar as reuniões, e você vai descobrindo nuances mediúnicas que você nem imaginava. É o que o Rui comentou aí mesmo. Quando você foca só numa questão, e às vezes os grupos têm essa predileção, ou só escrita, ou só fonia, ou barra um ou outro sentido, fica incompleto a observação ali. Muito bem posto aí a questão. Isso nos faz, não sei se os amigos tiveram a mesma impressão, né, mas nos faz lembrar um pouco e explica, talvez, a razão das religiões afro-brasileiras não se utilizarem muito das comunicações escritas, uma vez que a origem das mesmas se encontra em povos, né, todos sabemos, os povos africanos, cujo uso da escrita não era tão espalhado como, por exemplo, na Europa, né? Então, isso se fixou nessas religiões afro-brasileiras como quase que uma característica, né? E também foi bem dito aí pelo Rui, a reflexo da cultura, né? E o reflexo aí também do nível socioeconômico educacional dos médiuns, né? Isso também interfere, porque geralmente o médium da escrita, se ele não for um médium mecânico, os espíritos possivelmente vão necessitar mais do contributo intelectual dele. Então, se ele não é uma pessoa, se o médium não é uma pessoa muito afeita à leitura, aos conhecimentos, né, ela possivelmente não terá muito o que oferecer, né? Então, perceba que isso pode ser analisado de indivíduo para indivíduo e também pode ser analisado, como foi feito aí, quase como uma característica a se analisar
entre os povos, né? As diferenças socioculturais entre os próprios povos. E o interessante é que ele dá logo no início ele diz ali, né, como se dissesse, por acaso você tem uma estatística, né, para indicar se tem mais comunicação, né, mais comunicações, mais aparições, mais fenômenos em um povo do que outro? Não tem, né? Então a gente percebe que os espíritos vão se comunicar conforme o ambiente, né, e conforme as características daqueles que irão receber as comunicações e também dos próprios médiuns. Pelo menos eu entendi assim, realmente uma questão bastante interessante. E acredito que o Rui comentou o negócio da... Hoje tem maior abundância de psicofonia. Acredito que isso se deve muito a... que hoje é mais fácil registrar a psicofonia, né? Na época do Kardec não era tão fácil. Por escrito era mais fácil porque deixava registrado, né? Hoje com um gravador todo mundo... Então é uma questão prática aí nisso de que realmente dependendo da ocasião um tipo de mediunidade se desenvolve mais do que outro, né? Agora, Érico, eu conheço muita gente que reclama para degravar, viu, o que tem aí nos gravadores todos de voz, assim, continua dando um certo trabalhinho, né? Hoje a gente tem degravador eletrônico, né, gente, aqui que faz esse trabalho, aí vamos divulgar também por médio de psicofonia e ficar mais tranquilo com relação a isso, porque não basta, né, a mensagem dada, é preciso voltar a ela e estudá-la, analisá-la, né? Então, por isso a importância do registro, de realmente nós termos formalizado aquela mensagem, venha pela psicofonia ou venha por uma psicografia cheia de garranchos que nem sempre são legíveis. Muito bem, vamos continuar então. 18ª, né? Por que é que as aparições se dão de preferência à noite? Não indica isso que elas são efeito do silêncio e da obscuridade sobre a imaginação? Resposta: pela mesma razão porque vedes durante a noite as estrelas e não as divisais em pleno dia. A grande claridade pode apagar uma aparição ligeira, mas errôneo é supor-se que a noite tenha qualquer coisa com isso. Inquiri os que têm tido visões e verificareis que são em maior número os que as tiveram de dia. Nota: muito mais frequentes e gerais do que se julga são as aparições. Muitas pessoas deixam, porém, de torná-las conhecidas por medo do ridículo, e outras as atribuem à ilusão. Se parecem mais numerosas entre alguns povos, é isso devido a que aí se conservam com mais cuidado as tradições verdadeiras ou falsas, quase sempre ampliadas pelo poder da sedução do maravilhoso, a que mais ou menos se preste o aspecto das localidades. A credulidade, então, faz que se vejam efeitos sobrenaturais nos mais vulgares fenômenos. O silêncio da solidão, o escapamento das quebradas, o mugido da floresta, as rajadas da tempestade, o eco das montanhas, a forma fantástica das nuvens, as sombras, as miragens, tudo, enfim, se presta à ilusão, para imaginações simples e ingênuas, que de boa fé narram o que viram ou julgaram ver. Porém, ao lado da ficção, há a realidade. O estudo sério do Espiritismo leva precisamente o homem a se desembaraçar de todas as superstições ridículas. Meus amigos, nesta nota,
nós apreciamos que, como forma de elaboração da verdade, não raro se mesclam misticismos, superstições com germes de grandes princípios. Neste caso, a dependência do ambiente noturno obscuro não procede. Entretanto, aceder a ele em determinado momento é algo para facilitar a percepção, ainda obtusa, em nós encarnados. Nisso constituindo, né, um processo autêntico de aprendizagem, uma maneira de galgar o desenvolvimento, né, dessa aptidão. Então, é muito interessante para que, a priori, sem um estudo profundo, pela observação dos fenômenos, não julguemos apressadamente quanto a ser dispensável ou não determinado acessório que nos apresentam, determinadas culturas, determinadas práticas. Eu lembro na atualidade da questão em voga sobre o magnetismo, sobre a gestuidade corporal ser um elemento que favorece, que realmente faz maximizar a eficácia ou não da atuação magnética, né? E assim vários outros estudos. Eu queria comentar, tem uma coisa interessante aí que fala da questão de como que a imaginação também pode afetar esse fenômeno, né? Falar aí do mugido da floresta, a rajada da tempestade, o eco das montanhas, o silêncio, né? Então a gente tem que ver se, quando algo acontece, se a causa, primeiro ver se a causa é material, né? E aí depois ver as causas espirituais, fluídicas, né? Isso me lembrou bastante a questão da pareidolia, né? Que é o fenômeno, por exemplo, o indivíduo olha para uma nuvem e vê um rosto, né? Isso acontece bastante na TCI, que, né, a transcomunicação instrumental, que a pessoa às vezes vê uma foto toda embaralhada e vê um rosto ali, né? De um espírito, né? Mas é só uma miragem, né? Não é realidade. Pô, essa questão levanta tantas coisas também. A gente vai tá falando da questão a imaginação simples, ingênua, né? O lado da ficção, então. A gente lembra da época de moleque. Hoje não existe mais. Se sentava na calçada para conversar sobre mula sem cabeça ou saci pererê, depois não conseguia ir embora para casa. E geralmente via, né? Mais ou menos por aí. Mas essa questão de noite e de ambiente noturno, no nosso meio, eu vou falar pela experiência própria. Quando comecei a dirigir pequenos grupos, o que acontecia? Geralmente as reuniões são à noite pelo fato de você ter a noite livre, né? Você tem o dia de trabalho, compromissos, etc. E tal. Então, se fixou a noite como... E isso passou, acho que, de uma forma a ser o imaginário, que parece que os espíritos ou a mediunidade só funciona à noite ou no ambiente noturno. Então, quando nós começamos a trabalhar pequenos grupos de dia, os médiuns não conseguiam trabalhar no início, porque não tinham aquele ambiente que você tinha, que você construía na noite. Também, de dia, os ruídos naturais da sociedade, da coisa, também interferem. Então, mas é engraçado como a própria questão aí levanta esse ponto. Precisou-se haver muito estudo, muito treinamento, precisou-se adaptar os médiums para trabalharem em qualquer situações. E vem disso daí, né? Até esse tipo de coisa a gente às vezes se perde um pouco. E eu até hoje conheço médiums que, se você falar para ele, vamos fazer uma reunião aí à tarde ou de manhã, ele diz que não pode, não consegue. É uma coisa realmente que entra nessa questão aí. Novamente, também tem um papel bastante grande da cultura. Eu pude perceber na literatura, a partir de determinado momento, lá pelo século XVIII, que começaram dali os relatos do sobrenatural.
e sempre o enredo, né, a história se passava, os momentos mais importantes das histórias de terror sempre se passavam à noite. E aí surgiu a história do Conde Drácula, né? E aqueles castelos, e ele só aparecia à noite porque, né, a luz do sol fazia mal para ele, né? Então ele ficava num caixão e o castelo todo escuro, virava morcego. Então isso foi impregnando o imaginário, passou depois para a cinematografia, né? Os filmes começaram a retratar isso, e aí o imaginário popular, né, linkou, né, ligou toda essa atmosfera ao fantástico, ao sobrenatural, às aparições, né, a questão dos fantasmas e tudo mais. E aí criou esses temores, esses medos e essas superstições, porque a gente está vendo bem claramente aí que não passa de uma superstição, de um atiçamento da imaginação, né, das pessoas. E em relação à pareidolia, muito bem lembrado pelo Eric, só para citar um outro fenômeno, né, algumas pessoas que teimaram aí algum tempo atrás de que havia vida tal como nós concebemos no planeta Marte, se baseavam, por exemplo, em algumas imagens tiradas pelas sondas, muito parecidas, às vezes, quando vistas de longe, com rostos ou com pirâmides, e a NASA sempre tendo que dizer, não, pessoal, aquilo ali foi um efeito da imaginação, aquilo ali foi o ângulo da câmera, né, bem aí demonstrando esse fenômeno da pareidolia, onde nós, por um efeito aí de ângulo da visão, começamos a, né, ver coisas onde elas efetivamente não existem. Vamos à próxima questão, então. 19ª. A visão dos espíritos se produz no estado normal ou só estando o vidente num estado estático? Resposta: pode produzir-se achando-se este em condições perfeitamente normais. Entretanto, as pessoas que os veem se encontram muito a miúde num estado próximo do de êxtase, estado que lhes faculta uma espécie de dupla vista. Comentários, meus amigos? Então, nos dois estados ocorrem as visões, não é? Lembrando que esse estado próximo do de êxtase nós podemos denominar como de transe, não é? Ou sonambúlico, para fazer uma ponte com expressões aí vulgares da atualidade. Isso me faz lembrar o estudo, né, que consta no Livro dos Espíritos sobre o sonambulismo natural, o sonambulismo magnético, comparando aí, traçando a diferença, né, desse estado sonambúlico com a dupla vista. Então, para quem quiser aí se aprofundar mais, aqui não é o tema a ser tratado, então a gente sugere aí o estudo do Livro dos Espíritos, lá pela questão 425 aproximadamente, e nós recomendamos para quem quiser se aprofundar nisso daí. Tem a questão também do desdobramento, né? É um estudo bastante interessante que pode ser feito em relação a isso daí. Muito bem. Nós vamos dar sequência à leitura enquanto os amigos tentam compartilhar o texto. Acho que o Eric teve um probleminha. E então nós vamos ler daqui. Enquanto isso, 20ª questão. Os que veem os espíritos, veem-nos com os olhos? Resposta: assim o julgam. Mas, na realidade, é a alma quem vê, e o que o prova é que os podem ver com os olhos fechados. Então é muito comum, Cláudio, no médio iniciante, essa suposição de que ele
está vendo com os olhos e precisa mantê-los abertos, pela tua experiência? É uma questão tão patente no meio mediúnico, que a gente lembra de um caso de uma médium aqui, que ela insistia, foi uma das primeiras que a gente conheceu aqui, que ela simplesmente cerrava os olhos e descrevia as cenas espirituais, ou os espíritos presentes. E ela teimava com a gente que ela estava de olhos abertos, né? A ponto de, por exemplo, nós termos uma vez que filmá-la durante o transe para mostrar para ela que, enquanto ela estava narrando, ela estava com os olhos cerrados. E ela não conseguia realmente abrir os olhos. E até na época a gente teve que procurar muito estudo sobre isso. Tem alguns médiums que olhos normalmente abertos e descrevem cenas que não estão ali, né, na presença deles. É muito interessante essa questão, né? E essa médium, a gente lembra que até tivemos uma certa dificuldade para trabalhar com ela inicialmente, porque os olhos ficavam completamente cerrados e ela descrevendo as cenas, tá? Na época, a gente até teve que procurar muito estudo sobre isso aí. Mas é uma questão natural da mediunidade, viu? Só para lembrar, né, que tem a questão das aparições tangíveis, né? Acredito que aí entre num outro tipo de manifestação, onde efetivamente todos que estão ali podem enxergar, né, o que está se passando ali, porque é um fenômeno já mais material, digamos assim, né, mais físico, enquanto que as aparições não tangíveis, que é o que Kardec está se referindo, se dão de tal maneira que se vê, né, só se pode verificá-las com, digamos assim, os olhos do espírito, né? O espírito não tem alma, ele vê com todo o seu ser, mas são os olhos da alma e não os olhos físicos ali atuando. Muito bom. Vamos passar adiante, agora já com o Eric conosco novamente. 21ª questão. Como pode o espírito fazer-se visível? Resposta: o princípio é o mesmo de todas as manifestações. Reside nas propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações ao sabor do espírito. Então vejam que o núcleo que explica, toma parte em todos os fenômenos, tanto dos efeitos físicos quanto das manifestações visuais e de efeitos inteligentes, é o perispírito como elemento intermediário. 22ª. Pode o espírito, propriamente dito, fazer-se visível, ou só o pode com o auxílio do perispírito? Resposta: no estado material em que vos achais, só com o auxílio de seus invólucros semimateriais podem os espíritos manifestar-se. Esse invólucro é o intermediário por meio do qual eles atuam sobre os vossos sentidos. Sob esse envoltório é que aparecem, às vezes, com uma forma humana ou com outra qualquer, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, assim em plena luz como na obscuridade. 23ª. Poder-se-á dizer que é pela condensação do fluido do perispírito que o espírito se torna visível? Resposta: condensação não é o termo. Essa palavra apenas pode ser usada para estabelecer uma comparação que vos faculte compreender o fenômeno, porquanto não há realmente condensação. Pela combinação dos fluidos, o perispírito toma uma disposição especial, sem analogia para vós outros, disposição que o torna
perceptível. Então, por esta resposta, nós temos, então, elucidação para a crítica que, às vezes, da parte de físicos, surge quanto à terminologia utilizada em espiritismo. Então, não tomem ao pé da letra. Condensação aqui está no sentido figurado, já que não nos apropriamos ainda da natureza dos fluidos que compõem o perispírito. 24ª. Os espíritos que aparecem são sempre inapreensíveis e imperceptíveis ao tato? Resposta: em seu estado normal, são inapreensíveis como num sonho. Entretanto, podem tornar-se capazes de produzir impressão ao tato, de deixar vestígios de sua presença e até, em certos casos, de tornar-se momentaneamente tangíveis, o que prova haver matéria entre vós e eles. Nesta resposta, amigos, percebe-se uma graduação no campo dos sentidos, né, da percepção, na variedade desses fenômenos ou dessas visões. Entre as intangíveis e as tangíveis, nós temos essas impressionáveis ao tato. Eu quero lhes dizer, confessar, que já experimentei uma que quase me tornou campeão do salto. Naquele estágio, né, de sono leve, me vi repentinamente com o peito invadido por ratos, cobras e sapos. Uma cena assim muito, né, inesquecível. E diante disso, soltei com a ajuda do colchão, obviamente, perto da porta do quarto, batendo todos os recordes. Então foi algo que ilustra para mim, né, na minha experiência, essa feição intermediária aí. Não se tornou tangível, porque quem estava no quarto comigo não teve a mesma visão, mas para mim eu senti o frio da pele, suposta pele, né, daqueles animais pulando sobre mim de repente. E, na verdade, são apenas criações fluídicas numa visão que tive. Eu imagino esse salto, né? Nem brinca. A minha filha teve uma experiência mais ou menos desse tipo, dela se sentir totalmente coberta por aranhas, a ponto de querer arrancá-las da pele e tal. Mas aí, acho que quase todo mundo tem, de alguma forma, uma pequena história, né? De ter sentido ali um arrepio, lembrando da presença de um espírito, e algumas pessoas relatam, inclusive pessoas que não aceitam a realidade espiritual, de ter sentido como se fosse um toque no ombro, um abraço, uma percepção bem quase que material, né? Então, existem todas as graduações. Eu anotei aqui até para falar, o livro Manifestações Luminosas, acho que de J.A. Raineri, que fala de um grande estudo aí brasileiro esquecido aí, né? Que fala de manifestações tangíveis de espíritos, né? Infelizmente, se perdeu essa questão da ciência espírita aí. Não sei se é porque não há mais necessidade ou se realmente não se dá mais atenção. Mas nesse livro ele toca em grandes aparições. Eu nunca presenciei, mas depois da leitura do livro a gente teve o conhecimento de uma pessoa que conheceu o autor. E essa pessoa também, não sendo espírita, diz que o autor tinha a questão do pé de uma filha desencarnada que foi impressionado em cera para ele como lembrança. Então,
são coisas fantásticas aí que infelizmente se perderam aí, né? Uma pena, uma grande pena mesmo. Esse livro aí do Ranieri, né? Quem quiser pesquisar aí. E outra coisa, me lembrou aí essa questão, nos faz lembrar dos agêneres, né? Tão bem estudados pela própria doutrina, né? Na Revista Espírita de 1857, consta o seguinte, que o agênere diz o seguinte: um espírito cujo corpo fosse assim visível e palpável teria para nós toda a aparência de um ser humano. Poderia conversar conosco e sentar-se em nosso lar, qual se for uma pessoa qualquer, pois o tomaríamos como um de nossos semelhantes. E aí depois ele completa: o agênere propriamente dito não revela sua natureza e aos nossos olhos não passa de um homem comum. Sua aparição corpórea pode ter longa duração, conforme a necessidade, a fim de estabelecer relações sociais com um ou vários indivíduos. Então, temos um exemplo aí dessas aparições, né, tangíveis mais prolongadas, né? Enquanto Kardec, ele, nessa questão, fala de fenômenos, né, de aparições momentaneamente tangíveis. Então, existem essas que são momentaneamente tangíveis e outras que são mais alongadas, né, duram mais tempo, como a dos agêneres. Exato, né? Então, o espírito ele pode aparecer tanto de maneira mais vaporosa quanto de maneira mais visível e às vezes tangível, como dito aí, né? Até no caso da gênero, causa a ilusão de ser um encarnado ali, né? Inclusive, tem aqui uma pergunta da Ana sobre isso. Ela coloca: mas não existe uma diferença entre visão e aparição? É uma de ser vista com a alma e a outra com os olhos do corpo? É sempre com o olho da alma. É sempre com o olho da alma. Porque sempre tem a participação do perispírito ali, né? Então, o olho da alma, entre aspas, né? Porque o perispírito não tem olho, mas é sempre o perispírito sempre participa na visão ali, né? Na aparição ali, né? Porque, pro médium vidente, né? Então, o médium pode achar que ele está vendo exclusivamente com o olho do corpo, né? Mas, na verdade, é a emancipação do perispírito que causa a visão, a aparição. Tanto é a Ana Cristina aí, que geralmente no fenômeno da visão, da aparição, quando o médium ou a pessoa que pretensamente está passando por esse fenômeno, quando ela tenta fixar os olhos do corpo, geralmente se perde essa visão, tá? Porque você foca na parte material e física, portanto, você perde a questão do fenômeno em si, que é realmente da alma. Muito bom. Conseguem me ouvir, amigos? Vamos continuar. 25ª questão. Toda gente tem aptidão para ver os espíritos? Resposta: durante o sono, todos têm. Em estado de vigília, não. Durante o sono, a alma vê sem intermediário. No estado de vigília, acha-se sempre mais ou menos influenciada pelos órgãos. Daí vem não serem totalmente idênticas as condições nos dois casos. Muito bom. Isso volta ao ponto já comentado pelo Eric, quanto ao médium utilizar-se do sentido espiritual. O que pode acontecer quando se trata de aparição tangível é um terceiro, são outras pessoas, pelos olhos físicos, né, compartilharem o fenômeno. Sempre de base fluídica. 26ª. De que depende para o homem a faculdade de ver os espíritos em estado de vigília? Resposta: depende da organização física.
reside na maior ou menor facilidade que tem o fluido do vidente para se combinar com o do espírito. Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se, é preciso também que encontre a necessária aptidão na pessoa a quem deseje fazer-se visível. Pode essa faculdade desenvolver-se pelo exercício? Resposta: pode, como todas as outras faculdades, mas pertence ao número daquelas com relação aos quais é melhor que se espere o desenvolvimento natural do que provocá-lo, para não sobrecitar a imaginação. Há de ver os espíritos, em geral e permanentemente, constitui uma faculdade excepcional e não está nas condições normais do homem. Meus amigos, aqui fica bem claro que não se trata de uma condição de progresso espiritual, mas um fator orgânico, aquele que excepcionalmente permite a visão na vigília, né? E se a gente pode, Rui, adentrar aí na questão do seguinte, não basta o espírito querer se mostrar. Isso tem causado muita confusão quanto a pessoa que vê o espírito se apavora ou se amedronta, e a insistência, às vezes, do espírito em se fazer ver por aquela pessoa. Porque o espírito tem que achar alguém propenso a vê-lo, não é qualquer um. E, geralmente, o espírito que quer se manifestar tem alguma questão para fazê-lo e não consegue onde quer, às vezes no meio familiar, etc. e tal. Então, é uma coisa muito complexa isso da pessoa que vê, porque ela está vendo um espírito geralmente desconhecido, tá? E geralmente que insiste em se fazer ver. Essa questão é muito, muito comum quando as pessoas passam por esse fenômeno aí, na maioria das vezes sem acreditar no fenômeno. Vamos à 27ª. Pode-se provocar a aparição dos espíritos? Resposta: isso algumas vezes é possível, porém, muito raramente. A aparição é quase sempre espontânea. Para que alguém veja os espíritos, precisa ser dotado de uma faculdade especial. Eu acho que o Cláudio comentou muito bem, matando aí essa questão, né? 18ª pergunta. Podem os espíritos tornar-se visíveis sob outra aparência que não a da forma humana? Resposta: a humana é a forma normal. O espírito pode variar-lhe a aparência, mas sempre com o tipo humano. Letra A. Não podem manifestar-se sob a forma de chama? Resposta: veja que Kardec não se contentou com a primeira resposta do espírito, né? Ele colocou no campo da dúvida e desmembrou a pergunta. É uma observação metódica que serve para a gente, né? Resposta: podem produzir chamas, clarões, como todos os outros efeitos para atestar sua presença, mas não são os próprios espíritos que assim aparecem. A chama não passa muitas vezes de uma miragem ou de uma emanação do perispírito. Em todo caso, nunca é mais do que uma parcela deste. O perispírito não se mostra integralmente nas visões. E essa resposta parece inspiradora de toda prudência, cautela na interpretação das visões, não é isso, meus amigos? Que muitas vezes se toma a imagem como o retrato fidedigno e integral do que se passa no mundo dos espíritos.
É interessante como que existe no movimento espírita a ideia dos ovoides, né? A ideia de que o espírito pode perder o perispírito ficar nessa forma de ovo, né? Mas aí você vê que nitidamente o tipo normal é o tipo humano, né? E que pode variar, mas dentro do tipo humano, né? E o que pode haver são emanações de uma parte, né? Produzindo chamas, clarões, algo do tipo, né? Bem lembrado pelo Eric. Uma série de fantasias, né? Volta e meia a gente está tendo aqui a oportunidade de falar sobre essas informações, né? E outra que também acabou de passar aí é a reafirmação por parte dos espíritos de que os médiuns não são indivíduos especiais no sentido de que se deva considerá-los superiores, né, espiritualmente por serem médiuns, né? É uma faculdade orgânica. No entanto, a gente percebendo aí como que as pessoas enxergam o médium é sempre com um olhar de alguém que detenha todo o conhecimento, que é superior aos que não têm essa mediunidade ostensiva, e isso realmente tem feito bastante mal ao movimento, né? Então, a gente tem que, volta e meia, lembrar disso para poder frear essa ideia que se disseminou aí de uma maneira tão errônea em relação à ideia de que o médium é um indivíduo especial, superior, pela mediunidade que ele possui, enquanto que isso nada tem a ver, está no organismo e não faz dele alguém evoluído, intelectual ou moralmente por portar aquela faculdade. Vamos à próxima. 29ª pergunta. Que se deve pensar da crença que atribui os fogos fatos à presença de almas ou espíritos? Resposta: superstição produzida pela ignorância. Bem conhecida é a causa física dos fogos fatos. Pergunta: a chama azul que, segundo dizem, apareceu sobre a cabeça de Sérvios Túlios quando menino é uma fábula ou foi real? Resposta: era real e produzida por um espírito familiar que, desse modo, dava um aviso à mãe do menino. Médium vidente, essa mãe percebeu uma irradiação do espírito protetor de seu filho. Assim como os médiuns escreventes não escrevem todos a mesma coisa, também nos médiuns videntes não é em todos do mesmo grau a vidência. Ao passo que aquela mãe viu apenas uma chama, outro médium teria podido ver o próprio corpo do espírito. Chama a atenção nesta resposta, meus amigos, a relatividade da cognição e da percepção. Observem que a pergunta era sobre uma forma fluídica e o espírito responde: era real. Ele não diz era imaginário fluídico ou era apenas uma criação da mente. Ele diz era real. Entretanto, conhecedores que somos pela ciência espírita de que essas formas são temporárias, são animações fluídicas originadas do pensamento de instante, nós vamos entender que se trata de algo que não pertence à essência do espírito e nem tampouco correspondente à apresentação permanente do seu corpo. Era uma criação, uma imagem feita ali para chamar a atenção, para dar a entender quem se comunicava. A questão chama a atenção aí, um médium vai ver uma coisa e o outro vai ver outra.
ou vai ver por um ângulo e outro por outro ângulo. Essa é uma questão para que quando a gente tem médiuns videntes presentes à reunião, não é possível que dois médiuns videntes vejam o mesmo fenômeno ou descrevam exatamente igual. Essa é uma questão que a gente trabalha muito aqui, exatamente por causa dessa leitura da doutrina de que cada médium é um ser distinto, tá? Absolutamente distinto. Então, a gente ficava muito complicado quando as pessoas descrevem uma reunião onde 2 ou 3 médiuns videntes descrevem a mesma coisa. É preciso ter muito tato, muito cuidado com essas questões, porque é quase que impossível você encontrar 2 médiuns com as mesmas aptidões, tá? Então, é uma questão para estar sempre atento também. E aí a questão é bem descrita aí. Um vê uma chama, o outro poderia ver o corpo inteiro do espírito a irradiar, né? Só voltando um pouquinho na questão do fogo-fato, né? Pode ser que algum dos nossos amigos que estão assistindo não tenham ouvido falar, né? Que o fogo-fato é realmente, como diz os espíritos, um fenômeno físico, né? Ele é uma chama, uma luz azulada que geralmente se vê não só em cemitérios, mas também se pode ver em pântano, lago, né? Sobre a superfície de lagos e pântanos, e se dá em função do processo de decomposição, né, dos corpos orgânicos com a liberação de gás metano, né? Então, é o gás metano que produz aquele fenômeno e nada tem dentro aí de espiritual. Muito bom. A próxima questão é a 30ª. Poderiam os espíritos apresentar-se sob a forma de animais? Resposta: isso pode dar-se, mas somente espíritos muito inferiores tomam essas aparências. Em caso algum, porém, será mais do que uma aparência momentânea. For absurdo acreditar-se que qualquer animal verdadeiro pudesse ser a encarnação de um espírito. Os animais são sempre animais e nada mais do que isto. Não sei se poderíamos acrescentar aí também que também só muito inferiores ficam jogando formas de animais nos outros, né? Como no caso da minha experiência. Mas o fato é #chateado. Bom, mas voltando ao aspecto sério aqui da questão, nós podemos, não sei se com algum spoiler, com alguma antecipação, trazer à tona a indagação: existem animais no mundo espiritual, né? E eles podem ser visualizados, ou nos enganamos muito a respeito disso, porque não passam de animações fluídicas dos espíritos? Olha, eu vou compartilhar com os amigos aqui uma experiências. A gente tem várias experiências que eu ainda estou esperando ou confirmá-las ou confirmar quais os fatos que as levaram. Mas nós, durante um certo tempo, recebíamos a comunicação de um espírito absolutamente perdido, que a gente foi saber depois era um soldado de uma guerra francesa que tinha se perdido, ele tinha morrido no campo de batalha e absolutamente enlouquecido, ele só andava. Tanto que ele se dizia com as pernas, os sapatos, as roupas em farrapos já de tanto andar. E quando tentávamos argumentar alguma coisa com ele, se ele via alguma coisa, se ele conseguia perceber alguém do seu lado para orientá-lo, ele falou: não, só tem esse mísero desse cachorro que me acompanha desde sempre. E a gente, semana após semana de reunião, as comunicações dele
ficavam nessa questão. Eu estou andando, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei com quem que eu estou conversando. E só esse cachorro do meu lado. É interessante que quando se pediu para ele ter mais atenção com esse cachorro, ele começou a ver cenas de amigos e familiares em torno dele. E dali foi, como se diz assim, recolhido. Essa parte a gente realmente nunca soube o que houve. Indagada a questão do animal, essa é uma questão que a gente ainda tem. Como a gente sabe que não existem animais ali, ou são projeções ou são criações fluídicas, foi nos explicado assim. Era o rapaz, esse espírito era de uma guerra francesa, que eu nem sei posicionar na história, então sabe Deus lá quanto tempo perdido. E a visão desse cachorro dizem que a mãe assim se fazia, porque era o único jeito dela poder fazer com que ele visse algo, porque ele estava numa escuridão completa apenas andando, mais nada. Então, que era a única forma, inclusive, ele tocava o cachorro quando ele estava na reunião envolvido com o médium, ele chutava o cachorro, etc. E tal. Mas era a única coisa que ele via. Quando pediu-se para ele prestar atenção nesse cão que estava ao seu lado, é que ele começou a ver familiares em torno e foi poder ser assim esclarecido. Essa é uma questão que a gente tem até hoje, então eu acho que está dentro dessa questão aí, né? Tomam essa forma, essa aparência por alguma forma, e no caso aí era uma forma útil de chamar a atenção desse espírito aí. A gente ainda é uma questão muito aberta. A questão de animais no mundo espiritual, pelo amor de Deus, eu só vou comentar. A gente tem livros aí, né, de comunicação de espíritos animais para os seus donos atualmente. Então, pelo amor de Deus, não vamos nem entrar. Não, realmente isso é um exagero, né? A gente está vendo todo tipo de absurdo, né? Outro dia mesmo eu estava vendo o indivíduo que estava supostamente mediunizado e dizendo que se engravida no mundo espiritual, né? Então, para vocês verem o nível do absurdo. Já a questão do estado dos animais no mundo espiritual, né? Eu particularmente reputo como uma questão que exija ainda um aprofundamento. Acredito que Allan Kardec não tenha tido tempo para se aprofundar nisso. Eu digo isso porque houve, né, depois de Kardec, indivíduos muito sérios que estudaram esse fenômeno, como o Ernesto Bozano, o próprio Delane também, se não me engano, fala um pouco dessa questão da alma dos animais. E eu reputo como uma questão que exija um pouco mais de aprofundamento, porque isso pode ser que haja algumas variações em função até do grau de evolução daquele princípio inteligente, uma vez que não se pode comparar a alma de um cão, por exemplo, ou de um golfinho, ou de um primata, que são considerados animais mais evoluídos nessa escala, até mesmo na inteligência, né? Os macacos, por exemplo, os chimpanzés, disputam conosco 98% do nosso DNA, quer dizer, tem praticamente idênticos, né? Então, o que os diferencia, por exemplo, das aves e dos peixes. Então, não é o momento para a gente estudar isso, né? Mas eu particularmente vejo isso como uma questão em aberto que deve ser analisada de uma maneira um pouco mais detalhada. Não, só queria citar, né, sobre isso. Eu acredito que a referência, né, a questão 600 do Livro dos Espíritos e o capítulo 25 do Livro dos Médiuns, que fala da evocação dos animais, né, se é possível, pergunta, né. Kardec fala, evoca um rochedo e ele te responderá, né? Porque não tem nem assimilação fluídica entre o envoltório do animal com o perispírito médium para ver a comunicação, né? Mas no caso dos animais do mundo espiritual, a questão 600 do Livro dos Espíritos acho que explica bem, que diz que
o princípio inteligente é quase que imediatamente reutilizado, né? E eu prefiro adotar mais essa tese porque eu acho que o mundo espiritual é um mundo moral, né? De pensamento, de reflexão, né? O animal não tem isso, né? Ele não precisa escolher provas, né? Não precisa fazer isso. Então o mundo dele próprio é aqui mesmo, então por isso que ele é rápido a passagem por lá, né? A Ana, inclusive, ela perguntou aqui sobre. Ela diz, mas na próxima questão, 130, está escrito que poderá ser na forma dos animais. Não estão se contradizendo nas respostas? Ela diz, na questão 128, mas sempre com tipo humano, né? Eles dizem sempre com tipo humano lá, primeiramente, porque estou falando no geral, né? E aí ele diz que pode aparecer como animal, mas só os muito inferiores, né? E momentaneamente, né? Então é algo bem específico. E bem claro ali que tomam essas aparências, né? Então, fica bem claro isso. A gente tem bons trabalhos aqui com médiums, visualizando formas animais, às vezes, nas reuniões, mas tal como a experiência aí própria do Rui, são todas elas aparências, tá? E acredito que espíritos inferiores, com certeza, tomam essas formas momentaneamente, muitas vezes até para nos chamar a atenção, não só para assustar, como no caso do Rui, né? Amigos, eu também me filio aí ao posicionamento do Eric, porque me parece bem sensata, razoável a motivação da questão 600, aliada ao próprio sentido finalístico da erraticidade. Comparativamente aos homens, o que podemos concluir? Os homens desencarnam para fazer um juízo, uma reflexão, né, para chegar pela culpa, ao arrependimento e à vontade de reparação. Esse é o ciclo. E os animais não têm essa aptidão intelectual, né, para fazer a mesma coisa. Logo, faz todo sentido que eles, diferentemente de nós, eles sejam logo encaminhados para novos corpos, até que eles amadureçam a inteligência para se tornarem capazes de ter uma percepção, uma inteligência proveitosa na erraticidade. Mas, enfim, sem dar a última palavra ao tema, nós ficamos com essa explicação. Vamos à nota de Kardec. Somente a superstição pode fazer crer que certos animais são animados por espíritos. É preciso uma imaginação muito complacente ou muito impressionada para ver qualquer coisa de sobrenatural nas circunstâncias um pouco extravagantes em que eles algumas vezes se apresentam. O medo faz que a miúde se veja o que não existe. Mas não só no medo tem sua origem essa ideia. Conhecemos uma senhora, muito inteligente, aliás, que consagrava desmedida afeição a um gato preto, porque acreditava ser ele de natureza sobreanimal. Entretanto, essa senhora jamais ouviu falar do espiritismo. Se o houvesse conhecido, ele lhe teria feito compreender o ridículo da causa de sua predileção pelo animal, provando-lhe a impossibilidade de tal metamorfose. Muito bem, e aqui finalizamos este item número 100, que nos deu, na palavra dos espíritos, uma noção sobre as aparições. Kardec, utilizando ainda várias outras comunicações passadas pelo crivo da lógica, do bom senso, da análise comparativa, do seu método, em uma palavra, nos oferece a seguir o ensaio teórico sobre o tema, sobre as aparições.
Eu acredito que tenhamos tempo de avançar ainda, pelo menos uma parte do item 101. 101 e seguintes, né? As manifestações aparentes mais comuns se dão durante o sono por meio dos sonhos. São as visões. Os limites deste estudo não comportam o exame de todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Resumiremos tudo dizendo que eles podem ser uma visão atual das coisas presentes ou ausentes, ou uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Também, muitas vezes, são quadros alegóricos que os espíritos nos põem sob as vistas para dar-nos úteis avisos e salutares conselhos, se se trata de espíritos bons, para induzir-nos em erro e nos lisonjear as paixões, se são espíritos imperfeitos os que nos apresentam. A teoria que se segue aplica-se aos sonhos, como a todos os outros casos de aparições. Ver ainda o Livro dos Espíritos, questões 400 e seguintes. Temos para nós que faríamos uma injúria aos nossos leitores se nos propuséssemos a demonstrar o que há de absurdo e ridículo no que vulgarmente se chama a interpretação dos sonhos. 102. As aparições propriamente ditas se dão quando o vidente se acha em estado de vigília e no gozo da plena e inteira liberdade das suas faculdades. Então, por aí se vê a diferença entre visão e aparição, não é, gente? Acho que ficou bem claro do item passado comparativamente a essa introdução. Apresentam-se, em geral, sob uma forma vaporosa e diáfana, às vezes vaga e imprecisa. A princípio, é quase sempre uma claridade esbranquiçada, cujos contornos pouco a pouco se vão desenhando. Doutras vezes, as formas se mostram nitidamente acentuadas, distinguindo-se os menores traços da fisionomia, a ponto de se tornar possível fazer-se da aparição uma descrição completa. Os demandes, o aspecto, são semelhantes aos que tinha o espírito quando vivo. Podendo tomar todas as aparências, o espírito se apresenta sob a que melhor o faça reconhecível, se tal é o seu desejo. Assim, embora como espírito nenhum defeito corpóreo tenha, ele se mostrará estropiado, coxo, corcunda, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário à prova da sua identidade. Esopo, por exemplo, como espírito, não é disforme. Porém, se o evocarem como Esopo, ainda que muitas existências tenha tido depois da em que assim se chamou, ele aparecerá feio e corcunda com os seus trajes tradicionais, só para permitir a verificação da sua identidade. Meus amigos, nesse parágrafo me chama a atenção que o pensamento é a força criadora das imagens fluídicas, das animações, das aparências fluídicas, sendo que ganha destaque aí a força produzida pela vontade, como se assinala na resposta, né? O espírito, por um gesto do seu desejo, é que imprime essas aparências em seu perispírito. Então, observem as possibilidades que isso abre para moradores, para habitantes do mundo espiritual, podendo dar
variada forma momentânea aos fluidos, pela atuação da sua vontade. Nem por isso vamos considerar essa forma definitiva, essa forma como correspondente ao estado moral, ao estado psíquico desse ser. Podemos seguir avançando o texto. Coisa interessante é que, salvo em circunstâncias especiais, as partes menos acentuadas são os membros inferiores, enquanto que a cabeça, o tronco, os braços e as mãos são sempre claramente desenhados. Daí vem que quase nunca são vistos a andar, mas a deslizar como sombras. Quanto às vestes, compõem-se ordinariamente de um amontoado de pano, terminando em longo pregado flutuante. Com uma cabeleira ondulante e graciosa, se apresentam os espíritos que nada conservam das coisas terrenas. Os espíritos vulgares, porém, os que aqui conhecemos, aparecem com os trajes que usavam no último período de sua existência. E aí, Arthur, será que essa aparência dos espíritos mais avançados é um produto cultural ou se trata de uma estética do mundo que lhes é próprio? Realmente, né, eles se utilizam dessas representações, né, para passar alguma mensagem, né, mesmo que subliminar, ou em relação mesmo à sua identidade anterior, ou mesmo para se atribuírem determinadas características, né? Então, o que a gente vê aí, né, espíritos ostentando turbante, ostentando vestes sacerdotais, utilizando determinadas roupas de uma determinada religião. Então, ali se está passando, se querendo passar ali uma característica, né? Como bem disse ali. Pô, pelo menos nós temos pelo menos nós temos quem sabe, uma chance aí de um dia ter uma cabeleira, né, Arthur? Exatamente. Mas é interessante isso daí. Vai comentar aí, mas eu já coloco aqui de praxe para depois ilustrar aí. Nós temos uma médium que visualizava sempre um guerreiro índio na reunião. E ela ficava bem encafifada, porque ela conseguia vê-lo até a cintura. Diz que um porte muito elegante, um homem enorme. Os braços do cara dá quase a minha coxa aqui. Mas ela ficava sempre encafifada, que ela não via da cintura para baixo. E um dia um dos nossos amigos orientadores brincou com ela, falou: é melhor que você não o veja da cintura para baixo, porque depois você não vai conseguir nunca mais encarar as perninhas finas e brancas do seu marido, tá? Então, é melhor você não ver. E essa questão aí, punhal, essas coisas, a gente já teve muitas vezes de espíritos suicidas, ainda com a arma na mão, sem conseguir deixar que aquela arma desapareça, viu? E outras questões aí que vem bem claro aí nas situações aí. E ainda nesse assunto, completa Kardec, frequentemente mostram atributos característicos da elevação que alcançaram, como uma auréola ou asas, os que possam ser tidos por anjos, ao passo que outros trazem os sinais indicativos de suas ocupações terrenas. Assim, um guerreiro aparecerá com a sua armadura
um sábio com livros, um assassino com um punhal, etc. Os espíritos superiores têm uma figura bela, nobre e serena. Os mais inferiores denotam alguma coisa de feroz e bestial, não sendo raro revelarem ainda os vestígios dos crimes que praticaram ou dos suplícios que padeceram. A questão do traje e dos objetos acessórios com que os espíritos aparecem é talvez a que mais espanto causa. Voltaremos a essa questão em capítulo especial, porque ela se liga a outros fatos muito importantes. 103. Dissemos que as aparições têm algo de vaporoso. Em certos casos, poder-se-ia compará-las à imagem que se reflete num espelho sem aço e que, não obstante a sua nitidez, não impede se vejam os objetos que lhe estão por detrás. Geralmente é assim que os médiuns videntes as percebem. Eles as veem ir e vir, entrar no aposento, sair dele, andar por entre os vivos com ares, pelo menos se trata de espíritos comuns, de participarem ativamente de tudo que os homens fazem ao derredor deles, de se interessarem por tudo isso, de ouvirem o que dizem os humanos. Com frequência são vistos a se aproximar de uma pessoa, a lhe insuflar ideias, a influenciá-la, a consolá-la, se pertencem à categoria dos bons, a escarnecê-la se são malignos, a se mostrar tristes ou satisfeitos com os resultados que logram. Numa palavra, constitui como que o forro do mundo corpóreo. Tal é esse mundo oculto que nos cerca, dentro do qual vivemos sem o percebermos, como vivemos, também sem darmos por isso, em meio das miríades de seres do mundo microscópico. O microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos, de cuja existência não suspeitávamos. O Espiritismo, com o auxílio dos médiuns videntes, nos revelou o mundo dos espíritos, que, por seu lado, também constitui uma das forças ativas da natureza. Com o concurso dos médiuns videntes, possível nos foi estudar o mundo invisível, conhecer-lhes os costumes, como um povo de cegos poderia estudar o mundo visível com o auxílio de alguns homens que gozassem da faculdade de ver. Veja-se adiante, no capítulo referente aos médiuns, o parágrafo que trata dos médiuns videntes. Frisemos, amigos, desse item 103, o predicado dado aos médiuns videntes: são auxiliares. Muito mais para objetos de observação do que fonte do conhecimento pronto acabado. Muita prudência, o que vamos ver, inclusive nos demais trechos indicados da obra, sobre as visões que são transmitidas pelos médiuns. Como estamos insistentemente colocando, não são infalíveis, não são superiores e não possuem a percepção integral, fidedigna do que se passa mesmo no círculo próximo, no mundo dos espíritos. Vamos destacar aí a participação dos amigos. Tem alguma pergunta? Nós estamos com 5 minutos da nossa hora. Não, a Ana pergunta: e os olhos das aparições semelhantes aos olhos físicos? Sim, né? A diferença de que às vezes é vaporoso, né? Então às vezes tem aparições mais nítidas, outros menos nítidas, né? Ela menciona aqui, não sei se vocês se lembram, do caso do relato de Clark no Céu e Inferno, no Liceu. Tem algo sobre uma propriedade luminosa do espírito relacionado à sua evolução. Isso procede, né? Às vezes o espírito mais evoluído pode aparecer com uma auréola, com uma luz, né? Ou com asas, dependendo da cultura, né? Para passar uma identidade, uma característica, né? Essa referência aí, gente,
com relação ao desenvolvimento da visão espiritual do ser, que independe de órgão. Então, o ser, ele, na medida em que progride, ele adquire uma lucidez, que é chamada exatamente essa luminosidade própria do espírito, e alcança, assim, né, maior percepção visual das coisas próximas, distantes do mundo físico e do mundo espiritual. Tá? Então, a gente não pode transportar isso para ver alguma outra faculdade. E a questão de luminosidade aí, a gente encontra parâmetros para todas as coisas. Como acima aí foi dito aí, o Espírito fez aparecer uma chama para chamar a atenção da mãe. Tá? Então, essa questão de luminosidade, eu acredito que é até um pouco complicada, viu? Achar que luminosidade de um espírito indica já naturalmente uma evolução do ser. Acho que é coisa para ainda se pensar muito, se estudar muito. É cultural, né, Arthur? A gente carrega isso desde a mitologia, que os seres evoluídos são iluminados. Então, esses mesmos seres, uma vez evoluídos, para conhecer sua identidade, para dar credibilidade à sua comunicação, aparecem dessa forma, sem nenhum tipo de outra conotação que possa legitimar um preconceito aí, com cores. É isso, meus amigos. Então, nós vamos fazer uma parada aqui, anotar, né, onde nós paramos, e na próxima sessão continuaremos o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Muito obrigado pela companhia de todos e esperamos revê-los. Abraços. É isso, pessoal. Então, até a próxima. Um abraço.